Momento de reflexão. Apoio Cenáculo de Oração. Oração é o nosso estilo de vida. Olá, Kézia. Hoje o nosso tema é o que significa ser oprimido. Nós encontramos lá em Eclesiastes 7:7 o seguinte texto: a opressão faz até o sábio perder o juízo. Você viu que texto interessante? Então, o domínio de uma pessoa sobre a outra é chamada de opressão. E isso é algo que faz muito mal, adoece, rouba a vitalidade e impede que haja o pleno cumprimento do propósito de Deus para o ser humano. Ser opressor e ser oprimido são dois aspectos negativos na nossa humanidade. Ser oprimido significa abrir mão de si mesmo e de sua própria essência. Alguns estudos mostram que até os 4 anos de idade, a maioria das crianças acredita em si mesma, acredita que pode ser o que quiser na vida. O mesmo estudo demonstrou que ao chegar à vida adulta, apenas uma porcentagem bem pequena das pessoas ainda acredita em si mesma. As consequências na vida adulta são uma profunda insegurança, medo de errar e até mesmo da solidão. Ser oprimido significa não poder expressar seus sentimentos. A habilidade de perceber os próprios sentimentos é uma das características da saúde. O mesmo estudo demonstrou que ao chegar à vida adulta, apenas uma porcentagem bem pequena das pessoas ainda acredita em si mesmas. As consequências na vida adulta são uma profunda insegurança, medo de errar e solidão. Muitos adultos perfeccionistas foram formados em ambientes onde não havia espaço para acertos e erros. Eles eram constantemente cobrados para agir sempre de maneira correta. A habilidade de perceber os próprios sentimentos é uma das características da saúde emocional. Por isso, muitas pessoas reagem exageradamente diante de certas situações. Por exemplo, quando são contrariadas, reagem com muita raiva e até mesmo explodem. Depois ficam cheias de culpa e não entendem por que reagiram desta maneira. Outras pessoas têm dificuldade até para lidar com a sua dor ou com a tristeza diante das situações dolorosas. Elas passam por momentos difíceis sem se dar conta do que estão sentindo e não conseguem processar adequadamente essas emoções. Uma mulher contou a seguinte experiência. Ela estava num local de trabalho e uma cliente da empresa começou a gritar com ela e no meio de todo mundo, ela foi verbalmente agredida durante vários minutos até que o segurança chegou, removeu aquela cliente. Ela disse que sentiu muita raiva e muita vergonha. Quando seus chefes tentaram conversar com ela, até mesmo para ouvi-la, como ela se sentia, ela usou o mesmo padrão que havia aprendido lá na casa dela. Ela respondeu que estava tudo bem e que não estava com raiva daquela mulher e voltou até mesmo a trabalhar como se nada tivesse acontecido. No entanto, quando ela chegou no final de semana, ela começou a se sentir mal e foi para a emergência de um hospital. Ela ficou várias horas e fez vários exames e não encontraram nada. De noite, ela voltou para casa medicada. Segundo ela, as dores voltaram de madrugada e bem cedo ela voltou para o hospital e passou o dia todo no soro. Como os exames não demonstraram nenhum problema, ela tomava analgésico na veia, ia para casa e esse processo durou vários dias e ela já estava angustiada porque não conseguia dormir e nem trabalhar. Diante do quadro, ela resolveu então conversar com uma conselheira para tentar entender o que estava acontecendo com ela. A conselheira a conduziu com toda habilidade para o reconhecimento de que ela não lidava bem com as suas emoções. Começou então ali um processo que ela aprendeu a reconhecer e a processar as emoções vivenciadas naquele dia de trabalho. Em poucos dias, ela estava completamente sem dor. Quando você agrada a Deus, querido, tudo começa a dar certo na sua vida, porque você começa a ser fiel aos princípios dele. Eu até hoje nunca vi nenhuma pessoa que verdadeiramente se comprometeu em agradar a Deus que não fosse honrado. Deus tem cura, Deus tem honra para você. No lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Por isso eu te convido a estar conosco em uma das nossas reuniões no Cenáculo de Oração. Você será muito bem-vindo. Receba meu abraço carinhoso e até o próximo programa.
Newton Santos é escritor, psicólogo, terapeuta familiar e conferencista em assuntos da alma, reconhecido no Brasil e no exterior. Fundador e presidente do Cenáculo de Oração em Goiânia, ministério que é referencial em curas da alma e cura interior. Autor dos livros Pais de Joelhos, Filhos em Pé, Todo Conselheiro é o Curador Ferido, O Melhor de Deus para Você, Curando Feridas Emocionais e Viveram Felizes para Sempre. Aprendi a estar contente e não desista, você vai vencer. Participe das reuniões no Cenáculo de Oração. Informações 3255 1144. Momento de reflexão. Apoio Cenáculo de Oração. Oração é o nosso estilo de vida.